Marina, esse nome, Tecendo Essência, é um nome que eu sempre achei muito lindo. Eu sei que ele te acompanha já faz muito mais tempo, foi você que criou esse nome, que eu admiro muito, acho muito lindo. Fala pra gente como que se deu, assim, como esse nome Tecendo Essência chegou até você. Olha, eu também adoro esse nome, foi o que criei, não foi simples, mas a primeira parte, né, para criar isso foi a finalidade, né? Eu sabia que eu tinha um trabalho, que eu tinha algo para fazer com o trabalho do feminino, Com mulheres. com mulheres, com o feminino, trazer, isso é uma energia que está em mim, e isso era uma coisa que eu queria colocar no mundo de alguma forma, né? A minha trajetória de vida foi para descobrir como, né? Mas eu sabia que isso era a frente. E o Tecendo Essência, a primeira ideia veio assim, né? Então eu sabia que a essência era importante, porque era uma essência em conexão minha e em conexão à essência de todo o feminino. A essência, para mim, sempre foi muito importante dentro da minha trajetória de vida, e isso que eu queria levar para as pessoas, isso que eu queria poder transmitir para o mundo, né? Então eu sabia que tinha que ter essência, né? E aí comecei a pensar no projeto. Inicialmente era Ateliê Tecendo Essência, né? Por quê? Da onde veio essa vontade? Meu primeiro trabalho profissional, assim, né, minha formação inicial era na área de moda, na faculdade, especialização, tudo, né, dentro dessa área. E eu trabalhei muitos anos dentro da área têxtil e dentro da área de confecção. E eu pensei, bem, o que naquele momento eu sabia mais prático fazer, né, de conseguir trabalhar, de conseguir levar aquilo para uma forma profissional, a minha experiência era aquela. E aí eu falei assim, vou trabalhar com o feminino, porque eu já tinha toda uma linguagem de roda de mulheres, círculo de mulheres, né, já tinha toda uma conexão também com a parte, além da parte do feminino, com o tarô e com essa parte mais de essência, né? Eu falei assim, eu vou trazer a moda, né? Eu vou trazer a modelagem, as roupas, para que as mulheres, ao vesti-las, estarem sentindo a sua segunda pele, poder se conectar com o teu feminino dentro de uma modelagem própria para isso. É uma roupa que facilita até a própria roda de mulheres, o círculo das mulheres, todos tem alguns círculos que tem alguns rituais que acontece. Então, a roupa ali, eram muitas saias, vestidos, modelagens dessa forma, né? Ajudaria a mulher a desenvolver esses pontos, né? E essa foi a minha primeira ideia. E aí eu formei o ateliê e eu precisava do nome do ateliê. E eu sabia que teria a essência, porque a linguagem era trabalhar com a essência feminina, trabalhar com as mulheres, transmitir essa essência, e eu ficava pensando, o que mais? Fiquei. E eu lembro de uma vez que eu estava voltando do trabalho, né, era uma noite, se eu não me engano, naquele momento eu estava no metrô, né, voltando no metrô, e eu estava lendo o Mulheres que Correm com os Lobos, né, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, já estava lendo ele pela segunda vez, porque a primeira foi para mim, né, aquela coisa de você mergulhar no livro, e a segunda foi a forma de estudá-lo, né, eu falei assim, esse livro é muito bom, preciso estudá-lo, então eu estava lá ponto por ponto, e eu estava no processo ainda de colocar o nome. De repente eu parei, eu lembro que foi num processo que eu estava lendo, eu estava integrada, me deu um negócio assim, eu parei, fechei o livro, olhei as pessoas ali que estavam ali, né, voltando todas do trabalho, olhei no rosto de cada uma daquelas pessoas e de alguma forma eu me conectei como se a gente tivesse uma ligação de um fio ali, sabe? E eu estava trabalhando na área têxtil na época, né? Eu sempre trabalhei muito na área têxtil. Então para mim era normal, né? Passar por meio de estamparia e na parte de tecelagem. E aí eu me conectei com as máquinas que fazem o tear, né? O tear ali da trama do meu tecido plano.
E eu lembrei daquela conexão, então na minha mente veio muito claro, o fio daquelas pessoas, me veio à mente na máquina, e ali o que eu estava lendo, quer dizer, a essência daquilo que era muito lindo, aquilo, era muito forte aquilo para a mulher, aquilo saindo em conexão de todos dentro daquele vagão. Eu realmente viajei, né? Mas meus processos são assim. E aquilo fez um start, deu uma abertura que eu falei, é isso, eu tenho que tecer algo, tem que gerar algo ali dentro desses fios todos em conexão. Isso vai trazer essência de cada um. E aí me veio tecendo essência, tecendo essência, porque é o processo, né? Nós estamos num constante processo de tecer a nossa essência na vida, né? E isso não para. Então, tecendo essência veio dessa forma. Eu falei, é isso. E fiquei, já anotei, né? Tecendo essência. E logo fui pensando, só que aí eu coloquei na linguagem do ateliê, porque foi o primeiro projeto, né? O primeiro projeto foi o ateliê Tecendo Essência. E dele foi com muito carinho, né, que eu comecei essa trajetória. E dali, né, teve vários altos e baixos, a vida foi tecendo também, a história do próprio Tecendo Essência, mas o nome sempre ficou com a característica de levar essa conexão da essência no tecer. Fora que o tecer, né, a linguagem do tecer, ela é uma linguagem feminina. Muito forte, né? Sim. E até na mitologia, quando a gente trabalha com as deusas, né, também a gente vê que Atena é a deusa da tecelagem, ela carrega a roca, né, que faz o fio, e protetora das artesãs, né? Então, esse tecer, essa conexão com o fio, a própria cultura das mulheres que se sentavam e faziam os bordados, né? Tem a história do fio do bordado, tem o fio de Ariadne na mitologia, sim, tem a própria Penélope, as mouras, tem a Penélope que fazia o fio e a mortalha desmanchava. Então é muito esse tecer, essa coisa, ele tem carrega uma história muito forte e também tem uma conexão muito forte com o feminino. É um nome lindo. Você falando me arrepia, me emociona de verdade. E para mim também é uma experiência esse nome, porque desde a primeira vez que eu ouvi, eu me encantei. E para mim me remete muito assim a saber que a gente tem uma essência, né, algo maior. E é como se, ao falar tecendo essência, a gente conseguisse colocar uns fios assim lá nessa essência, né? E começar a tecer, assim, a trazer essa essência para nossa vida, trazer até para o plano físico. Sim, bem, é exatamente isso que eu senti. Marina, por que essa ideia de trabalhar com o feminino? Entender essa linguagem é entender a linguagem da nossa essência primordial, essa energia essencial que vibra na energia do feminino, né? A energia que vibra no feminino, possa cada vez mais emergir, sair dessas sombras, né, que é tão colocada, para atingir o mundo e atingir cada uma das mulheres, homens também, assim, o feminino, a energia do feminino, ela não tem sexo, todos nós temos. Isso auxilia num reequilíbrio total da vida. Quando você encontra o teu ponto, o teu eixo, né? Você se equilibra, você consegue fazer com que tudo ao redor funcione num equilíbrio. É muito legal que eu danço, né? Gosto muito de dança. E a dança para mim é meu respiro, assim, meu relaxar.
E estou fazendo dança de salão, né, vários ritmos, e quando a gente dança, a gente tem que estar no eixo. O importante é o eixo, porque a gente tem que estar em conexão com a gente. Só quando a gente tem o nosso eixo, aí a gente começa a olhar o outro. E aí precisa uma conexão, eu e o outro. Se tudo não tiver no teu eixo, na tua conexão, a dança não flui bonito. Não adianta um estar olhando só para si, não estar olhando para o outro, ao mesmo tempo não só olhar para o outro e perder o seu centro. É um processo de equilíbrio, essa beleza, ela é um com o outro. E eu entendo o feminino e essa dança das duas energias, do feminino e do masculino, quando a gente pensa num todo, a gente precisa estar no eixo nosso da energia do feminino, entender o eixo do masculino, saber que cada um tem o seu na sua conexão, também tem o seu masculino, seu feminino dentro do outro polo, e ter a ligação, ter essa conexão para fluir essa dança da vida, sabe? E o que te levou a querer trabalhar o feminino com as mulheres? É mais complicado quando a gente tem a questão, mas tem que se olhar. Dá para entender essa questão quando eu falar um pouco do que aconteceu para eu chegar e falar assim, puxa, é isso. Isso vem de uma trajetória de ciclos que eu aprendi a identificar dentro da minha própria trajetória, né? Porque eu sempre fui uma mulher mais sensível, né? Dentro da minha família, eu tenho muita gratidão por ter uma família muito aberta espiritualmente falando, com uma mentalidade muito aberta. Eu venho de uma família onde eu tenho um lado que é do candomblé, que tem o candomblé, eu tenho um outro lado muito católico, e católico mesmo, assim, católico praticante, entre aspas, né, que vai pra missa e tudo mais. Eu tenho uma mãe muito espiritualista também, que ela tem uma mentalidade aberta, ela tem uma mediunidade também muito forte. Eu tenho uma mediunidade muito forte desde pequena, e ela que me auxiliou muito. Eu tenho um pai que ele vem de um lado, de uma linhagem mais católica, mas ele é uma pessoa que busca muito conhecimento, é uma pessoa que lê muito, que gosta muito de conversar. Ele é maçom e os homens têm essa linhagem da maçonaria, e a maçonaria tem uma filosofia que tem muito bonita, eles têm uma cultura muito boa, uma filosofia muito bonita. Então, toda essa diversidade fazia parte da minha vida desde a infância. Então, eu acabei me conectando a muita coisa. E eu, por ter uma sensibilidade mediúnica, né? Quando eu era pequena, eu achava que era só sensibilidade. Depois eu descobri que era uma sensibilidade com plus. E aquilo foi uma... Eu bebi de todas essas águas, vamos dizer assim. Eu trouxe, faz um pouco... A criação fez tudo um pouco parte de mim. E eu comecei a ter uma abertura maior para olhar a vida de outra forma. Eu tenho relatos até muito curiosos, porque como eu já vim muito certa de muitas coisas, né? Eu já tinha umas ideias mais abertas para essa parte, quando eu era bem pequena. E se eu não me engano, eu estava na segunda ou na primeira série na escola. E eu tinha uma amiguinha que eu estava brincando no recreio. E eu não sei por que nós estávamos falando aquilo, e a menina falou pra mim, mas eu falei eu não sei o que vai acontecer em outra encarnação. Ela virou pra mim e falou assim, eu não acredito em reencarnação. E eu olhei pra ela como se ela fosse um ET, gente, como se ela não soubesse. Eu falei assim, como você não acredita em reencarnação? Uma coisa assim, tipo, é quase como... Tão natural, né? Quase como não acreditar que você ia respirar ar, né? Pra uma menininha na segunda série do primário. E aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, minha amiga não acredita em reencarnação, né? Tipo, olha que pessoa estranha, mãe. E a minha mãe sempre, muito cuidado, né, comigo, ela sempre falou assim, olha, Marina, tem pessoas que vão pensar diferente de você, sabe? Vão sentir coisas diferentes e respeita, sabe? Respeita isso, não é pra todo mundo que
que vai ter as mesmas ideias. E aquilo foi muito interessante, porque eu já vinha de uma diversidade, e ali, só que como essa diversidade tinha uma linha, né, mais aberta, as pessoas que não entendiam, eu comecei a entender que também fora tinha um outro mundo, né? Vivia no mundo do Harry Potter, sabe? Quando eu vi o Harry Potter, eu falei, tá aí minha família, comprei. A sua amiguinha era dos trouxas. Era dos trouxas, né? Vamos dizer, né? Na linguagem do Harry Potter. E além disso, eu sempre gostei, eu acho que isso, não sei se vem, meus pais gostavam muito de estudar, meu pai principalmente, e eu acho que eu trouxe muito disso, de livros, né? Por causa até de uma sensibilidade tão grande, não era todo lugar que me afinizava, e muitas pessoas eu já não gostava, eu não sabia o que acontecia, mas eu não me sentia bem em ambientes assim demais, por causa dessa sensibilidade mediúnica, só que na época eu não sabia trabalhar direito com isso, então eu era mais de me isolar, e por proteção, e eu ficava lendo, e ler para mim era como se eu pudesse dali enxergar uma realidade nova na minha vida. Eu li muito, desde muito nova. Eu já gostava de livro antes, acho que de aprender a ler, porque minha mãe falava que eu já ficava brincando com os livros. E eu era mais ou menos pré-adolescente, aí entra a questão do feminino, que eu descobri um livro que me ajudou muito. Eu vou até... o único detalhe que dá para entender esse paralelo que eu vou fazer é que as mulheres, normalmente, da minha família, elas são mulheres muito fortes, né? E eu acho que é uma característica também maior das mulheres dessa do momento do mundo, né? Agora, nos últimos anos para cá. E as mulheres eram muito youngs, mas com uma força masculina um pouco mais desenvolvida, né? E eu era uma menina muito sensível, muito feminina. E às vezes eu me sentia em choque um pouco com isso, porque parecia que eu estava um pouquinho errada. Como que é isso? Você era feminina, doce, romântica? Exatamente, tudo que você falou aí. Eu era aquela menininha das princesas, sabe? Aquela coisa da menininha cor-de-rosinha pequenininha, sabe? O clássico, sabe? Aquela coisa... aquele padrãozinho feminino. Pensa numa menininha, né, docinha. Eu era bem nesse sentido. E no outro caso, eu tinha uma família que a minha mãe era mais, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Não vou perder muito tempo com isso, né? E eu tenho uma irmã também muito parecida com esse gênio também da minha mãe, das mulheres em si. E isso pra mim destoava um pouco, porque às vezes eu me perdia dentro desse ritmo delas ali, não era meu ritmo próprio. E no fundo, quando a gente é pequena, a gente fala assim, eu acho que tem uma coisa errada comigo, né? Porque se tá todo mundo assim, por que eu não sigo isso, né? E não era uma coisa pensada, a criança sente, né? A gente não pensa, a gente só sente o mundo, e eu principalmente sentia tudo, né? Então, eu sinto o mundo à minha volta e ali eu tinha que me adaptar naquele padrão. E aí, eu era uma pré-adolescente, entre 9 a 12 anos no máximo. Eu não lembro exatamente a idade, mas eu sei que foi mais ou menos nessa faixa, né? Eu estava começando a aprender inglês, né? E estava olhando... literalmente pendurada na estante dos meus pais. Meus pais têm uma sala grande que tem vários livros em estantes. Acho que na época, agora eles arrumaram de forma diferente, mas tinha estantes assim na parede toda. E eu ficava literalmente pendurada na parede, mais baixinha de todo mundo, né? Procurando os livros que eu queria, achar algum livro, eu olhava pela capa, pelo título, o que me chamasse a atenção eu pegava para ler. E eu olhei um fininho, de capa preta, que estava escrito She. E eu falei, olha, na minha cabeça fazia parte do verbo to be, porque eu estava decorando, né, a criança ali. Deve me ajudar no inglês, pensei eu. Fui pegar o livro para ler, aí eu vi que tinha alguma coisa a ver com feminino, eu não sabia o que era, comecei a ler. Menina, esse livro me encantou. Ele é bem fininho, tem uma máxima 5 páginas, então eu li numa tacada só. Foi assim. E ele conta a trajetória de Psique,
né, a trajetória do clássico mito de psique grego e Eros, né? E o autor, ele é um psicólogo que faz a linha junguiana, né? E ele faz um paralelo com o próprio desenvolvimento feminino. Então a jornada da psique acaba sendo uma jornada do feminino. Aquilo me encantou. Aí você conseguiu se enxergar ali como... Sim, é engraçado porque naquele momento eu ainda não tinha maturidade para entender exatamente o que aquilo podia mostrar. Mas eu entendia que ali tinha algo que conversava dentro de mim que as outras eu não conseguia perceber. E como tem, lá mostra características de mulheres diferentes, você tem a Afrodite ali, você tem a Psique, ela tem contato com a Perséfone, com as outras deusas. Exatamente, e ele vai explicando, o autor vai explicando aquilo. E claro, a gente sabe que o mito, ele conversa com algo profundo da gente. Sim. Então, o mito realmente conversou com algo profundo que eu ainda não tinha noção da grandiosidade, mas eu sabia que era por ali. Ali começou alguma coisa em mim. E eu não sabia exatamente o que era. Mas eu comecei a me olhar de forma diferente. Né? Ali, porque é como se ali eu falasse, nossa, eu faço parte aqui, ó. Aqui tá o meu grupo. Mas eu comecei a perceber os outros grupos, que existiam outros grupos também. Foi um processo de reconhecimento do seu feminino. Foi meu primeiro processo. E muito nova mesmo. Então, depois eu acabei me perguntando, né? Entendi por que tão nova que veio isso. Porque veio realmente um estágio... Uns 11, 12 anos? No máximo 12 anos. Eu não tinha mais que isso. Não tinha mais que isso. Porque depois, lembra que eu falei, eu tinha uma sensibilidade mediúnica, tenho uma sensibilidade mediúnica grande. E depois dessa época, dos 13 anos pra frente, começou a ter muito mais forte. E aí eu precisei olhar com muito mais carinho, comecei a ter os primeiros desenvolvimentos mediúnicos, naturais, e aí minha mãe me encaminhou, e eu continuei lendo, continuei estudando, tentando entender tudo que estava acontecendo, conversando, até uma amiga minha da escola também, que eu conversava muito com ela, ela me falou, olha, lê tal livro, que foi Violetas na Janela, o primeiro livro, e aí eu comecei a entender outras coisas, né? Aí eu comecei a ler mais literatura espírita em si, né? Já era nessa fase uma amiga que acreditava em... Que já acreditava, porque assim, depois de um tempo eu comecei, sabe, a energia a gente vai trabalhando, acaba vindo grupos de amizade que tem mais ou menos a mesma afinidade. Não que nunca era de caso pensado, mas acaba na conversa, né? Nas experiências do dia a dia, acaba tendo essa afinidade. E era da escola, ela que me apresentou o livro, e eu li, eu falei, olha, aqui vai me ajudar a entender mais sobre o que está acontecendo comigo. E aí foi que eu entrei na literatura espírita mesmo, kardecista. Quando você falou que a sua mãe te encaminhou, foi isso, então? Não, a minha mãe me encaminhava no dia a dia. A minha mãe, ela é mais espiritualista, ela desconhece, acho que no passado ela teve muito acesso ao kardecismo também. Só que a minha mãe, ela trabalha muito na linha dos mestres ascensos, da fraternidade branca, é mais a linha dela. Só que ela sempre tomou muito cuidado para nunca impor nada a nenhum filho. Ela sempre deixou muito aberto para cada um seguir o seu caminho. E ela explicava, dentro da minha casa eu tinha acesso, eu via, tem quadro do Saint Germain. Eu cresci, né, no meio de tudo isso. Mas eu não sabia, tinha. Tanto é que era muito engraçado que eu ia. Parece que não faz sentido, mas depois tudo isso faz sentido. Eu ia. Ela ia nas reuniões, ela tem um grupo, né, que ela faz meditações, orações, tudo nessa linha mais da fraternidade, né? Mas muito espiritualista, muito na linha dela, assim, do jeito dela. E eles fazem muita coisa boa. E eu era pequena e ela me levava, só que eu não podia entrar, eu tinha que ficar com as crianças, os filhos, brincando, né? Enquanto elas faziam as reuniões, as crianças ficavam brincando depois da escola, tá? E eu morria de vontade de entrar. Eu olhava e falei assim, eu quero estar lá dentro, eu quero muito estar lá dentro. E eu acho que era a única criança que não queria ficar brincando, queria ir na reunião lá da meditação com os adultos.
Então, essa coisa é muito natural minha. E é natural mesmo, não foi ensinado, foi simplesmente aberto. A minha mãe só me orientava mesmo que ela via. E teve coisas que ela percebeu que ela só me explicou um pouco mais tarde também, pela maturidade, né? Tudo bem com a maturidade. Tem coisas que a gente faz natural, mas que a gente, para entender, precisa um pouquinho mais. Como que você foi parar no kardecismo, então? Então, porque eu comecei... Foi aquele momento... foi os livros, foram pelos livros. Que a amiga indicou. Começou ali, depois eu li vários livros da Zíbia, depois eu li... comecei a ler André Luiz, né? E aí eu senti, aí eu falei, eu preciso estudar. E aí eu falei assim, preciso fazer um curso sobre isso, preciso de alguém me oriente, né? Queria um curso. E isso eu tinha 14 anos de idade, não lembro exatamente. Eu falei, mãe, preciso fazer um curso. Sabe onde tem curso sobre isso? Porque, detalhe que nessa época não existia internet. Existia internet, mas não existia a internet em si, né? Não existia YouTube. A gente tinha um computador que eu lembro que quando a gente conseguiu um computador era para fazer a lição de escola e ficava no centro da sala para todo mundo só fazer. Minha mãe parcelou não sei quantos. Minha mãe e meu pai parcelaram não sei quantas vezes aquele computador. Estava no colégio, né? Não é nem mais colegial, na época era colegial, estava no colegial, né? Quando consegui o primeiro computador. Então, tipo, não existia internet, não existia celular. Não tinha essa coisa de pesquisar na internet sobre... Não, as minhas pesquisas era livro, eu ia muito na biblioteca da cidade, a biblioteca era onde eu mais frequentava, e ia muito e em banca de jornal, né? Muita coisa, nessa época as revistas, tinha revistas diferentes, né? Então, porque era o que a gente conseguia de informação diferente. Sim. Mas, então, aí eu tava... Você conseguiu fazer o curso? Foi fazer... Não, então, quando a minha mãe foi, porque ela foi me levando num centro que existe lá até hoje, um lugar que ela confia, que ela sabia que tinha muitos cursos bons, né, sério. Falei assim, minha filha quer fazer o curso, fui lá, né? Ela falou, mas quantos anos tem sua filha, né? Fazer 14 anos, ela não pode fazer o curso com essa idade, ela é muito nova. Ela pode fazer a mocidade. O curso é acima dos 18, né? Para desenvolvimento. Tudo bem. Aí eu falei assim, eu vou falar para ela fazer a mocidade. Eu fui fazer a mocidade querendo fazer o curso. E ali foi ótimo para mim. Porque ali desenvolveu muito a questão do meu social. Né? Encontrei pessoas maravilhosas. Tenho amigos até hoje dessa época. Em que eu tenho assim, um carinho profundo. Não só os amigos, mas assim, todas as pessoas que me passaram nessa época. Moral da história, eu comecei, depois de uns 2 anos, eu já estava ajudando já estava dando aula na cidade, já estava junto com a coordenação do pessoal da cidade, já fazendo evento, a gente fazia muito trabalho voluntário, aquela coisa de grupos de jovens, né? E aí quando eu fiquei com 17 anos, eu já pude entrar no curso. Entrou um pouquinho antes ainda. Um pouquinho antes. Eu já tinha toda a base da mocidade, eu dava aula na mocidade, eu conhecia todo mundo da casa, né? Já, porque para mim, os finais de semana eram ficar lá, né, com o grupo, fazer trabalho social e tudo mais. Aí foi uma época bem forte, assim, de desenvolvimento de trabalho social, desenvolvimento energético. Aprendi muito a lidar com a minha energia. Isso foi muito bom. Aprendi muito a estrutura do mecanismo da mediunidade. Fiz o curso durou uns 3 anos na época. Depois eles iam aumentar, me convidaram para... Comecei com 17, então com 19, 20 anos eu comecei a dar aula no próprio curso, eles me convidaram para dar aula. E eu falava que eu dava aula para os meus, entre aspas, velhinhos, não que eles eram velhos, eu sei que hoje eles não são velhos. Mas para mim, eu não tinha 20 anos e eles tinham 50, né, 60 anos, as pessoas se viam, e eu falava assim, nossa, era... E eu amava a equipe que tem nessa casa até hoje, né? A equipe de estudos dele é muito boa, o pessoal assim, seríssimo, uma casa que eu confio muito. E fiquei até os 27, 28, 26, 27 anos nessa vida, assim, enquanto estava fazendo a faculdade, continuava com os trabalhos, continuava dando aula. Só que mesmo eu indo assim, eu continuava pesquisando outras coisas, né? Porque depois de um tempo você quer saber mais, você quer ir mais. E ali eu tava num ritmo que, como eu precisava arrumar minha energia, né? Tipo, entender a minha energia, é como se tivesse falado, a vida tivesse falado assim, olha, para um pouco e organiza essa parte. E eu me organizei.
Eu comecei a fazer um trabalho lá também no Centro Mediúnico, desenvolvi. Só que ainda se utiliza muito a mediunidade de transporte, né, em centros, assim, ali naquela época era assim também, então eu senti muito desgaste, né? E fazer tanto psicografia, psicofonia, tudo, fazer os trabalhos normais de centro espírita, normal, né? E só que eu me senti um pouco desgastada, e antes disso, a minha mãe, lembra que eu falei que ela me explicou muita coisa quando eu fiquei mais velha? Depois dos 16, 17 anos, eu já lá no espiritismo mais, né, tudo, minha mãe me contou muita coisa. Porque minha mãe, eu fazia muitos desenhos, né, sempre fiz muitos desenhos, e ela me contou que muitos desenhos do que eu fazia eram regressões antigas, eram coisas que do meu passado, que como a minha mãe tem uma mediunidade também muito forte, ela revia muitas coisas, né? E ela conseguia fazer algumas regressões assim. Era natural para ela, espontâneo. Dependendo do fato que acontecia, vinha natural na mente dela, né? Não é nada forçado, é uma coisa que vem muito natural para ela. Só que ela tem um bom senso, né? Sempre saber quando vai falar, não é tudo que ela fala, não é mais. E ela chegou e falou para mim, olha, ela consegue ver os meus mentores também, ela tem uma mediunidade que ela tem essa capacidade de ver, eu só assim, que não vejo, ela tem clarividência. E ela fala assim, olha, nós já vivemos algumas outras vidas juntas também, e tá vendo aquele desenho, tá vendo aquela coisa? Então, você trabalhava com mulheres já, né, há muitos anos, vamos dizer assim, há séculos para trás. Ela mostrou os desenhos, me falou dos desenhos, falou que esses desenhos vinha de coisas passadas minhas que eu naturalmente desenhava achando que eram cenas criadas na minha mente, né? E não eram cenas que eu vivi, né? E ela, quando ela via, ela sentia e ela via na mente dela, via acontecendo, e me orientava. E também tem a questão das minhas mentoras, né? Dos mentores, né? Da minha mentora maior, que também trabalha muito forte com o feminino, né? Ele trabalha dessa época, vem dessa época, já que eu auxiliava o feminino, e ela veio para ser minha mentora novamente, né? E por isso que eu sentia toda essa energia, por isso que é ela que me orienta, né? Eu sinto a energia dela, claro, né? Mas nunca a vi. Já desenhei, não sabia que ela era. A minha mãe falou, olha, essa aqui é sua mentora. E, tipo, ela acabou se apresentando para mim, né? Legal. Mas porque você pictografa também, eu pictografa, desenho muito, eu gosto de... Agora com o trabalho eu diminui um pouco, né? Mas quando eu era nova, pequena, que eu fazia de desenhos, assim, era muita coisa. Pô, foi aí que eu comecei a entender os ciclos. Eu comecei a viver esses ciclos e depois eu comecei a entender, aí a gente volta pro feminino, como existem ciclos na mulher, né? Ali eu falo que eu fiz aquela primeira jornada, né? Que era a jornada esperada, fui fazer me formei, comecei a trabalhar, tava tudo certinho, a vida tava assim certinha, tava relacionamento, tudo certinho, todo mundo esperava que ia para um negócio. De repente, isso mais ou menos 2008, 2007, 2008, eu comecei a sonhar com umas coisas estranhas, assim, sabe? Eu queria pesquisar coisas novas, vinha livros na minha mão diferentes, né? Eu estava andando, foi a primeira vez, eu estava ali na região da Lapa, mais ou menos, andando, passei na frente de um sebo e vi um livro chamado Adeus Interior. Foi o segundo livro que eu li, assim, muito forte. Nessa época, aí eu comprei o livro do sebo e comecei a ler. Nossa, isso é em 2006, 2007, foi o finalzinho. Dali começou a abrir uma coisa nova para mim. Ali eu retomei lá atrás, psique, me veio assim com uma força, falando assim, tá vendo? Agora que você já tá madura, você já passou por um primeiro processo, você já tá entendendo o teu corpo, você já tá entendendo a tua energia. Não é pra você ficar aqui, você vai ter que remexer nas coisas. E eu comecei a sonhar com muita coisa, sonhei muito rápido com muita coisa, né? Me vinha, hoje sei que são os meus mentores, né? Mas na época eu não sabia o que era. Vinha as pessoas, veio falar comigo e me mostravam caminhos, né? Me mostravam caminhos, assim.
E eu comecei a pesquisar e comecei a ler, aí eu larguei tudo. Eu falei, preciso de um tempo para mim. Sabe aquele momento que você se sente sufocada, você não sabe o que é? Tá tudo perfeito e você gosta, né? Você gosta da situação. Não é que você não gosta daquelas pessoas, não é que você não gostava do que estava acontecendo, mas tinha alguma coisa dentro de mim que falava, você precisa ir para um outro caminho. Esse não é o seu caminho. E aquilo me angustiava, né? Eu não sabia. E aí eu realmente fiz uma transição assim de tudo. Eu parei um pouco o centro lá, mudei de casa. Eu moro sozinha desde muito cedo, né? Eu comecei desde eu tinha 22, né? 23 anos comecei. Mas dali eu mudei de casa, saí do centro, mudei de trabalho. Assim, foi uma mudança assim geral. E eu falei, vou entender isso. Eu comecei a ler, pesquisar mais coisas, estudar. E ali eu fui cair num outro curso, né? Nesse paralelo eu comecei a fazer uma roda de mulheres na minha casa, que eu ainda não entendia que era o círculo de mulheres. Eu só fazia encontros. Encontros dentro da minha casa, era na minha sala, e a gente abria uma roda de mulheres e eu fazia as rodas de mulheres ali. Eu comecei. Mas eram amigas minhas que estavam na mesma vibração ali. A gente se encontra, né? Quando a gente está buscando a mesma coisa. Eu lia, entendia, estudava, né? Aquilo e começava a fazer do jeito que eu sabia. Pesquisava, já tinha internet, começava a pesquisar. E fazia isso, mais ou menos na época que começou em 2008, mais ou menos. Isso. E trabalhava muito a essência interna nossa. Tinha um pouquinho ligado a estudo um pouco até energético, ele era uma mistura. Eu lia muito, tentava entrar muito em contato, muito conhecimento para trazer aquilo. E, na verdade, eu não era responsável pelo ciclo, simplesmente acontecia na minha casa e cada uma tinha um dom, que eu chamo, né? Tinha uma facilidade, uma abertura, tinha uma vivência. Cada um trazia o que tinha de melhor. Só que eu, naturalmente, acabava virando a que organizava tudo. Porque como eu já organizava na minha casa, eu que deixava tudo pronto, preparava, fazia. Eu sabia que precisava manter uma questão energética, então eu já fazia o altarzinho ali para fluir energia, da forma que eu estava estudando, que eu aprendia naquele momento. E quando elas vinham, elas traziam de melhor delas, mas eu meio que coordenava. Era muito natural, assim, né? E vinha. Eu sabia de outras vidas, era natural. Então eu tinha essa conexão de outras vidas, eu sabia daquilo, mas eu não fazia os links. Entendeu? Eu ainda não tinha link. Era muito nisso a tua mãe já tinha te contado. Isso há muito tempo. Isso há muito tempo. Ela começou a me contar isso, eu tinha perto dos 18 anos, assim, né? Então. Isso daqui, e isso já tinha 20 e poucos anos, eu estava com quase 30 nessa época, né? E foi muito rico essa época, porque as experiências trocadas eram muito grandes, todas nós crescemos muito, cada uma dentro da tua história, dentro da tua energia, dentro da tua essência, foi crescendo, cada uma tinha uma questão também, tinha um problema, veio por alguma questão. E juntas uma ajudava a outra, era muito natural. Eu comecei a pesquisar, estudar, ia atrás, né? Aí eu já ia nos sites, trabalhava, e era muito engraçado porque sempre no meu trabalho profissional, isso sempre foi paralelo, né? Eu sempre fiz isso muito no paralelo. E no meu trabalho profissional, eu sempre ajudo, na hora do almoço, em todos os lugares que eu tive, sempre na hora do almoço, assim, eles me chamavam para fazer alguma coisa, tipo, para ver uma mapa astral, para falar alguma coisa de signo, para falar alguma coisa de tarô, de coisa assim. Tudo que eu já sabia, que eu ia estudando. E eu gostei, foi sempre tão natural, eu sempre amei tanto fazer isso, que eu ajudava, fazia na hora do almoço, tudo, me organizava tudo no final de semana, uma vez por mês, para ter um grupo de mulheres, estudava para isso. Então eu ficava com essas duas vidas, né? Comecei a ler os livros que iam me aparecendo, fui um pouco na Wicca e comecei a ir para o meu autoconhecimento, né? Buscando mais autoconhecimento. Fui fazer cursos,
fiz diversos cursos, só que eu ainda não me enquadrava, porque era exatamente isso. Tinha coisas que eu falava, nossa, isso aqui é muito legal. Aí eu tenho coisas que eu falava, não, isso aqui tá muito estranho. Eu falava. Eu entrava nesse paralelo. Então eu tomava um certo cuidado. Eu, ouvindo uma rádio, ouvi um programa de um local que me chamou muita atenção, né? Aquele programa mexeu comigo. Aí eu falei assim, vou atrás. Entrei no site, vi o que era um espaço e eu gostei da cara do espaço e fui para aquele espaço. Ali, quando eu entrei naquele espaço, o ambiente era um ambiente mais místico, né? E uma coisa que é interessante de falar da minha energia é que eu gosto de rituais. Eu tenho o costume de fazer rituais próprios para eu acessar energeticamente, para eu conseguir me conectar. Eu sei que é meu, não precisa ter rituais. Com o estudo a gente vai amadurecendo, entendendo que tem coisas que precisam e tem coisas que não precisam. Tem coisas que são colocadas por costume, passa de uma geração para geração, você não sabe por quê. Tá? Então, quando você estuda, você começa a entender que tem certas coisas que tem um porquê. Aí você mantém. Tem coisas que são só costumes de uma coisa mais primitiva e que você não precisa exercer. Então, eu busco muito isso. Só que como eu sou muito ligada no ritual para a minha essência, uma coisa que eu gosto, eu faço, porque é uma forma de eu criar uma chave minha. Falar assim, agora aqui você está entrando nessa energia, então é uma chave para mim. Então, isso é muito pessoal. E esse lugar trabalhava muito com esses tipos de rituais, então isso me chamou a atenção. O ambiente era mais assim. Eu falei assim, ai que legal. Coisa nova, nunca tinha visto isso. Estou acostumada com uma coisa mais espírita, né? Um novo, uma coisa mais espiritualista, que trabalha mais isso. Mas eu estudava. Eu não tinha preconceito no sentido, isso não pode ser errado ou não é errado. Não é bem ou errado, eu sentia. Isso é pra mim ou isso não é pra mim? Porque às vezes não é errado, mas não é pra mim, né? Então não bate na energia. Então eu buscava o que pra mim mexia. E eu fui nessa escola. Quando eu cheguei lá, eu vi o ambiente, amei o ambiente. Foi a primeira vez que eu vi a imagem da deusa Tríplice, assim, pintada. A deusa Tríplice? Essa deusa Tríplice. Mas não era exatamente essa, era uma outra. Sim. E aquilo, meu coração fez assim, tudo. Meu coração fazendo assim, falei, é aqui que eu preciso aprender, eu preciso ficar, tem coisa aqui que eu preciso saber. A espiritualidade ali, o mestre ali daquele local, né, que estava trabalhando no curso, ele virou para mim e falou assim, olha, você é filha da deusa. E ele não me conhecia naquele momento, eu estava começando ali, eu tinha esse trabalho de roda de mulheres, já fazia, só que eu não tinha parado para pensar nisso e ele também não poderia conhecer isso, né, em mim. Mas você já tinha a confirmação lá da sua mãe, que também tinha... Sim, eu já tinha todo esse processo. Mas até ali, eu falei, eu nasci no meio disso, então para mim era muito natural. As missões, as coisas que a gente tem que fazer é muito natural, nossa, não é nada também grandioso. E quando ele falou isso, meio que se encaixou. Porque eu falei assim, poxa, então eu tô aqui, eu tô entendendo agora, eu comecei a entender. Então, coisas, pra mim, os meus ciclos, eles são sempre muito voltados para a parte tanto espiritual, energética, quanto para essa parte de estudo, né? É uma coisa que com o tempo, com o meu autoconhecimento feminino, eu comecei a perceber. Então eu comecei a entender essa linguagem interna minha. Nesse processo, eu estudei lá também bastante, aprendi muita coisa. Então aí chegou um momento em que eu estava com a roda, eu estava com o feminino, continuava com a roda de mulheres com as meninas, e aí eu queria ir mais a fundo, né? Eu fiz vários cursos. Era uma coisa mais ligada, bem energético, bem mágico mesmo, né? Trabalhei muito esse lado, de magia mesmo também, então aprendi muita coisa, foi muito bom. Até o momento que eu falei agora, até o momento que deu, porque aí começa, eu tive que mudar de cidade, também por causa de trabalho, a vida particular, aí eu vi que o ciclo já...
aquilo é engraçado, automaticamente vai afastando a gente, né? Então eu fui até aquele momento, depois que eu senti que a coisa estava indo, eu falei, deixa, vamos aí, que naturalmente a coisa vai se encerrando. Então aconteceram várias coisas também, que eu me reconheci, que falei, até aqui eu posso ir, daqui pra cá não é pra mim, não é mais pra mim. E eu saí, e aprendi tudo que eu aprendi, que eu trouxe, que era pra mim, eu respeito, e falei, eu entendi o que era aquilo dentro da minha energia. E aí esse processo, então nesse caminhar de autoconhecimento, porque eu falo que foi um ciclo de autoconhecimento, por isso que eu tenho muito carinho por ele, eu aprendi a respeitar tudo isso em mim. Fazia parte do meu ser. Por mais que a gente aprende a respeitar e acaba sendo... Às vezes eu me sentia meio ET, gostava de falar bem a verdade, né? Porque não é tudo que eu poderia falar com as pessoas. Tem muita gente que não entende. Então eu aprendi a viver nesses dois mundos, vamos dizer assim, né? Tanto o meu profissional, que era uma coisa, e esse meu particular, que eu colocava como o meu particular. Comecei a desenvolver o tarô, para mim, pelo meu autoconhecimento também, não fazia profissionalmente. Fui em outros lugares, fiz também diversos cursos que me mostravam cada vez mais essa tendência energética forte minha. Até o momento em que o meu profissional também deu uma travada. Você teve que parar. Na verdade não foi uma parada, eu não estava contente, tive que fazer uma grande mudança com tudo. E eu me perguntei, o que eu preciso fazer? E aí eu fui tirar tarô, eu fui até alguém para tirar tarô, né? E essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o seu caminho, ele não é esse no sentido do meu profissional, né? Que eu trabalhava em indústria, moda, têxtil e tudo mais. Isso não é bem esse caminho, né? Não quis influenciar 100%, né? Mas ele falou, tem alguma coisa errada aí, por isso que você tá sentindo a coisa, né? A vida tá te mostrando outras partes. Ele falou assim, você tem que trabalhar com essa área mais espiritual mesmo, né? Que ela é sua, ela é natural sua, né? E eu já senti isso, eu já sabia isso, a gente só não quer entender, a gente demora um pouco pra, pelo menos eu, queria ter certeza, porque eu via como algo grandioso, todas as pessoas que passaram por mim, pelos mestres que eu tive, que eu honro muito, eu via como assim, nossa, quanto conhecimento. Naquele momento, eu comecei a perceber que cada um tem o seu patamar, entre aspas, entendeu? Cada um tem o teu ciclo, cada um tem a tua energia, cada um tem o teu foco, cada um tem a tua alma, cada um tem a tua essência, aí vem a essência. E você, primeira coisa, é entender a sua, não é se comparar. Entendeu? Não é se comparar, é entender como você vai trabalhar dentro de você, dentro da sua linguagem, o fazer os cursos, o ter as respostas externas, eles são diretrizes, eles são, a vida vai te mostrando caminhos, mas quem trilha é você. E a sua caminhada, ela tem que ser particular sua, ela tem que ir com a tua alma, com o teu DNA, entendeu? Ele é único. E ali começou a despertar esse algo único. Não era mais eu buscando um professor X, um professor Y, uma questão. Comecei a observar o que é único em mim. E ali eu comecei a destrinchar isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, naquela consulta, eu falei assim, como fazer? Né, que eu perguntei, né, eu tava ali aflita. E aí, como? Me veio o tarô, né? E profissionalmente no tarô seria um primeiro passo para eu entrar em contato mais com essa energia, e foi o que eu fiz. Aí eu me especializei no tarô, comecei a atender tarô, e ali me aproximei muito melhor das pessoas nos atendimentos. Era parte, continuava no meu trabalho de segunda a sexta, empresa normal, e fazer atendimentos à parte, né? Isso mais ou menos em 2010. Só que aí não atendimentos como amiga. Não, já não, agora é profissional mesmo, pessoas que eu não conhecia, vinham, fiz estágios em Mystic em outros lugares, né? E aí veio aí começou a ter uma profissionalização
de tudo aquilo que eu fui vivenciando dentro de um hobby, né? Dentro de algo que simplesmente eu sentia e ia. E ali o meu olhar começou a mudar. Porque quando você começa a trabalhar com o outro, olhar o outro, não só uma amiga, não só, mas entender uma pessoa que você nunca viu na sua frente, conversar com ela, é claro que eu usava toda a minha potencialidade. Então, a minha intuição, a própria ferramenta do Tarot, do conhecimento, que é incrível, para autoconhecimento é uma ferramenta incrível. Todo o conhecimento que eu tinha até ali, de todos os cursos que eu já fiz, aquilo foi bagagem, me trouxe muita coisa, e ali eu comecei a me desenvolver num processo profissional dentro da minha energia. Então, foi mais ou menos nessa área de 2010, eu comecei a me construir profissionalmente em paralelo com o meu outro trabalho. Mudou, foi um divisor de águas mesmo para mim, eu precisei daquilo. E eu também comecei a entender melhor a minha energia, né? Como eu comentei. E a vida foi me trazendo, eu mudei também de casa, lembra que eu falei dos meus processos de mudar de casa, cigana sempre, né? Sair de um lado para o outro. Nesse processo de mudar de casa, eu comecei alguns estudos sozinha também. Ali eu entrei muito a fundo também na teosofia, que eu gostei muito do Blavatsky, li muitos outros autores que me deram muita base para o que eu entendo, né, hoje como minha base filosófica. E continuei até encontrar um outro local, né, bem naturalmente. Eu mudei de cidade, depois voltei para São Paulo, nesse processo todo, né. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei um tempo ainda sozinha, sem entender onde ir, até que eu encontrei um lugar que eu gostei da energia, achei que tinha uma metodologia diferente, né, do que eu já tinha estudado, ali tinha algo novo ali para aprofundar, né. E aí eu fui fazer alguns cursos lá, e onde eu conheci um espaço que eu me abri e falei, olha, aqui eu posso desenvolver um trabalho voluntário, energético também, porque apesar dos atendimentos do tarô e dos atendimentos profissionais nessa área energética e do meu outro trabalho fora, né, eu senti que eu precisava, era o momento de voltar a olhar para a minha mediunidade mais a fundo, né, com esses novos ensinamentos. E aí eu fui fazer um trabalho num centro mais espiritualista também, que lá dava essa oportunidade. Que foi onde nos conhecemos. Que foi onde a gente se conheceu. E ali muda, aí realmente tem uma nova ruptura. Quer dizer, ali muda toda uma trajetória, e essa trajetória, só para concluir assim, por mais que a gente entenda filosofias, que a gente venha, grandes mestres venham na nossa vida, nos ensinem, eu fui aprendendo que eles vêm para nos ensinar, mas a gente tem que obedecer a nossa essência, e é a nossa essência que vai direcionando o nosso caminho. Então eu comecei a perceber isso em mim, e o feminino é o que trazia esse fio da minha essência. Eu acho que você contando a sua história, assim, para mim fica muito claro que você traz algo em você, de outras vidas, de conhecimento que você tem mesmo, acho que até de missão mesmo, mas que você tem conhecimentos que você, para trazer para o consciente, né, você precisa passar por certos estudos, certos conhecimentos. Então, apareceu o livro do Xi, depois o outro livro, os lugares que você... né, trabalhar com... Você começou com o espiritismo, na espiritualidade, né? Depois fui pro espiritualismo, né? Me abri mais pro espiritualismo. Já tinha outras vivências de infância. Então, realmente o que foi o meu fio. Essa parte de trabalhar com a deusa também acho que ativou muito um feminino, sim, né? E eu acho que toda essa sua trajetória te trouxe o conhecimento que você precisa hoje. E nesse conhecimento, nessa trajetória do feminino, eu fui entendendo os meus ciclos vida, morte e vida, que é muita base do feminino, trabalhar os ciclos, né?
dentro do estudo feminino, essa é um dos maiores entendimentos que você pode ter, quais são seus ciclos. Então, quando a gente senta e faz essa retrospectiva interna nossa e entende esse processo, você realmente internaliza esse feminino em você. E hoje a gente usa muito nas rodas, né, que a gente está fazendo online, a roda de mulheres para a terceira essência, né? Volta e meia a gente está lendo um conto que fala sobre os ciclos de vida, morte e vida, né? E legal, assim, que essa parte da espiritualidade, para mim também sempre foi muito forte. Eu acho que na minha infância não veio tão aberto quanto para você. Eu venho de uma família católica, né? E eu fui mesmo entender o que é mediunidade quando eu já estava com 29 anos, assim. E fui entender, assim, no sentido, a partir dos 29 anos eu despertei pela segunda vez, na verdade. Na minha adolescência ali teve um período que eu comecei a despertar para o esoterismo, Wicca, esse tipo de coisa. Depois, com 21 anos mais ou menos, isso parou na minha vida, né? Fui ser mãe, minha vida mudou. E aí um dia, aos 29 anos, eu também tive uma grande mudança que tem a ver com um livro. Eu estava procurando um livro fininho de capa verde e do nada eu vou buscar na estante, achei o livro. E não era o livro que eu estava procurando, mas era o Caibalion. Ai, caralho. Só o Caibalion. Só o Caibalion. Que é um livro maravilhoso. E aí eu li ele de novo, assim, inteiro. Aí, assim, foi como se tivesse acendido de novo a chama de uma vela, sabe? Veio aquela coisa, assim, aquele fogo, que não é um fogo que queima, é um fogo que traz vida, sabe? E aí fui eu buscar de novo, né? Aí eu fui fazer o curso dos cristais, que foi também uma coisa, assim, muito mágica que aconteceu. Foi uma amiga que me levou para o curso. Ela, é uma palestra gratuita, vamos lá assistir. Eu, tá bom, não tem nada para perder mesmo, vamos lá, né? E no fim ela saiu de lá, tipo, foi uma palestra legal. E eu fui assim, eu quero aprender tudo isso! Quando eu vi assim, a apostila dos chakras e tudo que tinha ali de conhecimento, eu falei, não, eu preciso disso! E aí, no fim, eu que fiquei no curso. E aí, desse curso, eu acabei conhecendo vários pensadores, né? Várias linhas de pensamento. Assisti um vídeo de um médico chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que fala muito sobre mediunidade, e ali eu me identifiquei muito. Aí eu enxerguei, assim, toda a minha adolescência, como eu tive uma mediunidade completamente descontrolada. Aí bateu uma autopiedade. E aí com isso me despertou para eu buscar trabalhar a minha espiritualidade, minha mediunidade. E aí que eu fui conhecer esse centro, que a gente depois, eu fiz curso, equilibrei minha mediunidade, me entendi melhor, saí da autopiedade, entendi que a vida é continuar, né? E foi um momento muito gostoso, foi onde a gente se conheceu, onde eu tive um despertar ali para entender que além daquela parte ali do livro que veio para mim também muito forte, que eu tinha que ir a buscar minha espiritualidade mesmo, que é algo muito forte em mim. Eu hoje sei que tem a ver com a minha missão de vida também, né? Ali eu tive um entendimento muito grande de que eu precisava, para
O entendimento foi o seguinte: para eu conseguir trazer à tona a minha missão de vida, eu precisaria trabalhar o meu feminino. Essa mensagem veio para mim assim de forma muito clara. Só que é a mesma coisa que você sempre fala. Como? Eu não sabia como. Só que eu também sou muito de jogar as coisas pro universo, né? Agora a gente tá mais íntima, você já percebeu bastante isso, que eu às vezes faço as perguntas e você assim, não sei responder isso, Daisy. Não, eu tô jogando pro universo. Então eu joguei pro universo e, ó, eu tô me emocionando, porque eu sou muita emoção. E aí a gente se encontrou uma vez numa pizzaria, a gente saiu... A gente nem conversava direito, na verdade, a gente era colega, Sim. Mas não tinha aquela coisa de conversar tanto e só desenvolvemos trabalho, era muita gente, né? Mas a gente de vez em quando saía para as pizzarias, naquele momento deu para todo mundo ali estar junto naquela pizzaria, a gente começou a conversar. E você começou a falar sobre o feminino, e você começou a falar, e veio uma energia maravilhosa. Eu falei, Deus! Ela sabe! Eu falei, tá aí. E aí você começou a falar, você falou dos dois livros. São livros. Do Chico, Não, só Deus, eu anotei. De outro, porque tem muitos livros maravilhosos. Você falou de Mulheres que Correm com os Lobos, mas esse eu já tinha, esse eu já estava inserida, né? E aí eu senti assim, falei, nossa, que legal, a Marina tem essa energia que é o que eu preciso ativar em mim, né? Só que a vida vai acontecendo, depois a gente não se falou mais, eu acabei saindo daquele trabalho. Do centro. E eu também depois dessa nossa conversa, né, eu não imaginava que eu tinha tocado tanto, porque falar sobre o feminino igual é muito natural para mim. Eu falo naturalmente para as pessoas, porque é algo que para mim é tão maravilhoso, tão claro, tão importante para as mulheres e para os homens, né? Tanto o masculino quanto o feminino, em forma de energia equilibrada, é muito importante. Eu acho que isso contribui muito para o planeta em si, para o desenvolvimento, que eu falo, né? É muito natural para mim. E eu não imaginava o quanto tocava as pessoas. Há alguns anos, né, aos poucos, sempre eu comecei a ver que isso realmente mudava as pessoas. E eu não imaginava que tinha te trazido tanta emoção. E mesmo nesse processo... não só trouxe emoção, posta para uma questão minha. Assim. Que eu tava conversando, algo que eu falo assim naturalmente. Assim, estávamos numa pizzaria conversando. Eu conversando, normal. E, nessa época, mais ou menos, o ateliê continuava, ele estava no início ainda, mas estava tomando força. E ao mesmo tempo que começou a ter alguns problemas familiares, tive problemas familiares relacionados à saúde, que eu tive que ter uma atenção muito forte para isso. E no paralelo, o ateliê, ali tinha aquela essência, sabe? Que tem todo, que para mim é uma coisa importante. Eu lembro da página da Tecendo Essência. A ideia era do ateliê, que... né? Do ateliê. Eu lembro do ateliê Tecendo Essência. Eu lembro que a ideia tinha até uma coisa de que certas roupas poderiam ser encomendadas, não tinha? Sim, era uma coisa bem artesanal. Conforme a gente sentisse o nosso feminino, né? E pra mim, com todo aquele momento que estava acontecendo, e assim, eu não tinha uma equipe, era muito eu, tinha um outro trabalho, então tinha muita coisa para desenvolver naquele momento. Não, na verdade, eu já estava só com o ateliê. Aí eu peguei e falei, não, calma, não vou conseguir, eu vou conseguir atingir o que eu preciso. Com tudo isso que está acontecendo, agora é uma hora de eu voltar minha energia para minha família. Eu precisei, a gente tem que entender os ciclos, entender os momentos internos. Eu sabia que eu precisava repensar algumas coisas e eu aproveitei, fiquei focada na minha família e repensei o ateliê. Então eu falei assim, calma, vamos repensar isso. Deixa eu guardar.
E nesse meio tempo eu tive que mudar de casa por causa desse todo esse problema familiar que estava acontecendo. O que eu fiz? Eu não queria parar o trabalho que a gente desenvolvia, né, nessa parte assistencial. Para mim é um bálsamo, assim, era um trabalho que fazia muito coração, me dava muito, né, era muito carinho e me ajudava muito nesse problema que eu estava tendo mais pesado energético na minha casa, né, na minha família. E uma amiga em comum nossa que desenvolveu esse trabalho também, que morava mais próximo, falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar junta e dá certo da gente continuar o trabalho. Ok, e aí ficamos. E nesse processo, durante esse processo de ir e vir, uma vez por semana, no carro, a gente conversava muito. Então, adivinha que eu conversava? Você falava sobre o feminino, sobre as deusas, sobre a importância das mulheres se conhecerem. Porque era tão natural meu. Eu falava que nem percebia. Eu falava todo o conhecimento, tudo que eu trazia da trajetória, toda essa trajetória, tudo que eu aprendi, né? Tanto em relação do energético, quanto em relação do interno, até do estrutural, mental, tudo que eu absorvi com esses anos, né? E ainda mais com o trabalho do atendimento do tarô e tudo mais. E ela ficou maravilhada também. Ela falava, Marina, você tem que passar isso, está me ajudando tanto, sabe? É tão bonito ver você falar, assim, você fala com tanto amor. Vamos retomar, vamos conversar e volto. Eu perguntar, mas como? Mas como eu posso fazer isso? E ela falando, olha, vamos voltar para as rodas, né? Eu tinha muito carinho pelas rodas, frequentei muitas, tive a roda também com as meninas. E ela falou assim, vamos fazer a roda. E nesse processo, eu falei assim, ela me ajudou muito porque ela cedeu a casa dela, na sala dela, não tinha como fazer onde eu estava morando. E a gente organizava juntas. Então eu focava em aprender, em realmente a parte teórica, a gente fazia toda a parte de... Aí foi o início de Mulheres de Riano. Foi o Mulheres de Riano, até esse nome foi porque no momento que a gente estava fazendo a primeira reunião, né, montando a primeira reunião, a gente precisava de um nome, né, e eu até canalizei energia, pensei e falei assim, olha, eu preciso entrar na energia desse novo processo, desse novo ciclo. E aí eu tenho o Oráculo das Deusas, eu tirei o Oráculo das Deusas e veio o Rhiannon. Quando a Rhiannon veio, né, a energia da Rhiannon, que é uma deusa celta, que tem uma lenda linda, tem uma energia linda, muito forte para as mulheres. E uma energia que sintoniza com você total, e com o trabalho. Né? Eu falei, vamos trazer o Rhiannon como carro-chefe da nossa roda. E é o oráculo da deusa que a gente usa hoje no TCDC. Sim, eu gosto muito desse oráculo. Não, que você faz a leitura toda semana. Eu faço paralelo com o tarô, isso. Eu faço um paralelo com o tarô porque eu acho que ele compreende muito a energia feminina. Ele traz uma leitura da energia feminina dentro do arquétipo das deusas. A gente trabalha a energia, porque o mito, o arquétipo, ele é o que conversa com o seu interno. Ele vai falar com coisas que o teu consciente não consegue entender. E por isso que eu continuo usando o oráculo das deusas. Então, nesse processo, nós decidimos usar o nome Mulheres de Rhiannon e usar como base o Mulheres que Correm com Lobos, porque ele tem essa questão também do conto. É muito importante. O conto é uma base que a gente usa até hoje, né? Uma base principal para atingir algo interno ali que vai despertar. E cada mulher tem sua linguagem própria. Então, não tem como eu falar, você vai atingir de um jeito, a outra vai de outro. E cada uma tem a sua linguagem. E naquele momento, esse livro, para mim, eu falei assim, eu vou começar por ele, porque eu vou começar por essa base. E aí a gente montou a primeira reunião, estávamos num processo de ver quem ia participar, porque a casa era pequena, era uma sala, a gente tinha um número X de pessoas para convidar.
E chamando uma, chamando outra, de repente eu recebo uma mensagem. E eu e ela recebemos uma mensagem de alguém que eu quase não conversava. Era eu. Ai, eu pensei Nessa que época eu já tinha saído Já do tinha centro, saído a gente do não se centro. via com tanta frequência. Sim, e por isso que eu achei até assim marcante você ter me enviado aquela mensagem. Bem na hora que vocês estavam preparando os convites, não que, era? que não era uma pessoa comum de como mandar mensagem, assim, né? Que falava usualmente. E aí a gente pensou, será que chama a Daisy? Será que não chama a Daisy? Como não? Sim. Aí fala, não, à toa que ela mandou uma mensagem pra gente justamente nesse momento que a gente tá chamando, escolhendo as pessoas. Vamos mandar. Se ela não se interessar, ela não vem. É o máximo que pode acontecer. E mandamos o convite para você ir para nossa primeira roda de mulheres, que na época eram mulheres de Rihanna, né? Sim, aí eu falei, pronto, tá aqui, trabalhar o feminino, claro que eu vou. Eu estava só esperando o convite, universo. Encontro de mulheres, a primeira roda de mulheres depois de toda a trajetória. E como é que foi para você esse primeiro encontro com a gente na roda de mulheres? Foi muito forte, foi ao som de tambor. Foi La Loba. Com La Loba. Foi muito forte, muito intenso. Esse convite acho que foi a resposta do meu como, né? Claro que quando eu recebi o convite eu tinha compromisso, né? Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas eu consegui falar assim, não. Você pediu a resposta veio, você perguntou ainda como tá aí. Se esforça, me esforcei e fui. E foi muito bom, muito gostoso, né? Se reunir em roda, né, com outras mulheres, nós ouvimos um conto, você colocou música, a gente fez uma meditação, foi uma tarde muito gostosa, realmente começou ali o meu despertar para essa questão do feminino, né, principalmente do estar com outras mulheres, de compreender outras mulheres e compreender mesmo como funciona o feminino, né? E aí tiveram outros encontros, eu acho que de uns 4 encontros eu devo ter faltado um, né? Que realmente não deu para ir. E aí veio o convite para participar com vocês aí, ajudando, né, no desenvolvimento, né? Porque foi uma época e começou, tava só eu e minha amiga, né? Nossa amiga em comum até. Sim. E a coisa começou a ir numa crescente e nós falamos assim, puxa, seria tão rico se a gente pudesse ter uma estrutura um pouco maior, né? Naquele momento a nossa ideia era realmente aumentar, né, a procura, porque até ali a sala da casa dela tinha um certo limite. Sim, sim. E como a gente estava conversando, estava abrindo mais para aquilo, começou a aumentar o interesse de perguntas, as pessoas perguntarem. E aí uma amiga queria trazer outra amiga que ninguém conhecia. E outra coisa, e assim, era uma coisa, demandava um trabalho, né? Que tinha que pensar em comida, tinha que pensar em dia, tem que pensar em estrutura, né? E ele falou assim, vamos ver se a gente chama mais pessoas para a gente abrir mais e conseguir ter um espaço de repente maior, a gente conseguir pessoas ali que tem outras, que tem uma cabeça interessante, que gosta da proposta. Então a gente pegou as pessoas que estavam mais presentes, que estavam lá desde o iniciozinho, e fizemos o convite, que a gente foi acreditava. Eu e mais 2, foram 3 que receberam o convite. Aceitaram. Ficamos em 5 e a gente se sentiu um pentagrama aquele dia, gente. Sim. Foi muito legal. Foi muito bom. Surgiu a oportunidade de uma amiga, na verdade até era uma amiga da minha mãe, né, que de muitos anos me conhece desde pequena,
que ficou, eu já tinha mandado vários convites, minha mãe também já tinha participado de uma ou de 2 rodas, e ela tinha comentado com essa amiga que faz parte do grupo dela, né, que ela tem de meditação e tudo mais. E ela falou assim, puxa, eu tenho um local livre, né, que tá para alugar, mas não tá sendo alugado, por que elas não fazem lá? Ela abriu o espaço pra gente, era uma casa inteira, só que estava totalmente desmobiliada, sem nada, estava aberta para alugar. Era uma casa inteira pra gente, e aí a gente falou, é aqui que a gente vai. A gente começou a fazer os encontros começou lá, a fazer uma os vez encontros, por mês. Uma vez por mês. E os eventos presenciais em Osasco eram muito legais, hein? Sim, eram ótimos. Apesar do trabalho, porque era literalmente uma casa vazia que a gente tinha que chegar e passar o pano no chão, limpar tudo. Tínhamos que buscar mesa, cadeira, levar todos os alimentos que a gente também sempre fazia uma coisa gostosa para receber as mulheres, né? Comprávamos flores no CEAGESP. Sim, esse trabalho já começou desde a época que a gente estava na casa dessa primeira amiga. E depois passamos para lá, a gente aumentou o tamanho, né, do evento, mas a gente não pensou em equalizar o trabalho, né? Só que também tinham mais pessoas, né? Sim. Então isso ajudava, mas era muito trabalho. E com o tempo, o pentagrama, né, nós 5, a vida começou a fluir e a gente precisava, né? As duas primeiras, né, que se afastaram, não se afastaram da roda em si, elas participavam, se afastavam da organização, realmente porque estavam com muito trabalho, tinham coisas profissionais e pessoais, né, que não poderiam estar, mas estavam presentes ali no momento da roda. E depois ficamos em três terapeutas. Sim. E com todo esse trabalho, cada uma no seu ângulo, né, de terapia, mas eram 3 terapeutas, que eu achei que foi uma união muito, muito legal, porque cada um enriquecia dentro da tua ótica, do teu conhecimento, enriqueceu muito o trabalho. E ali eu vi crescer mais, assim, esse crescimento eu vi dentro de cada participante. Era um crescimento muito interno do trabalho, dentro de cada mulher ali, que a gente, nosso crescimento, né, quanto a organização e a fazer o desenvolvimento de tudo, e de cada mulher que participava, ao final da roda a gente via nos olhos aquele brilho, né? Tivemos muitos feedbacks positivos, né? Muito bons. Sim. Mães e filhas que voltavam a se falar, mulheres que no trabalho sabiam trazer uma nova postura, que transformaram muita coisa no pessoal e no profissional, na vida de cada delas, né? E aquilo foi muito, muito tocante. Eu acho que ali começou a crescer, aquela sementinha começou a dar fruto, sabe? Começou a germinar ali. E aí ficamos até o final de 2018, né, nesse trabalho, até o momento que 2 coisas entraram em xeque muito forte pra gente, né? Que foi a primeira, a nossa amiga, que estávamos também no trio, ela foi ótimo para ela, teve um crescimento profissional muito bom, né, nesse sentido, só que ela precisou se afastar devido a esse crescimento, né? Ela assumiu uma responsabilidade muito grande dentro do trabalho dela e ela precisou se afastar da organização, era um trabalho mesmo. Sim. Muito comprometimento, porque não era só o evento, tinha toda a estrutura, a gente trabalhou muito na estrutura, né, no conteúdo. A gente via que tinha todo um estudo, uma preparação para chegar até esse dia, né? Sim, porque cada vez que a gente via transformação nas mulheres, mais a gente olhava para a gente mesma e falava, vamos mais além, vamos estudar mais, vamos mais a fundo, tem coisa. E a gente cresceu muito, né, nesse período. E também a casa que estávamos, que aí teve um processo dela ser alugada, né? E aí a gente não tinha mais. A casa começou a ser usada e alugou. Até que alugou a casa e a gente precisou sair daquele espaço,
né, que foi cedido pra O gente. que foi legal, que trouxe a gente para São Paulo. Fizemos duas rodas aqui, num espaço muito legal. Que também foi cedido, que acolheu. Numa estrutura, até a estrutura acabou crescendo, foi muito bom também. Só que aí a gente começou a pensar na versão online. E aí que veio a mudança do nome, né? Antes disso, foi um embate, né? Que quando no final de 2018, quando ficou só eu e você, aí eu olhei pra dentro e eu fiquei morrendo de medo. Falei, pronto, vou ficar sozinha. E agora, você vai me abandonar também? Eu falei exatamente isso. E aí? Ó, fala agora, porque vamos começar 2019, vamos ter que reestruturar tudo, porque ia mudar de lugar, ia ter uma nova trajetória ali. Eu falei, e agora? Vamos ou não vamos? Porque eu preciso saber se eu já dá essa resposta, né? Eu falei, ó, eu não sei o que você vê em mim aí, mas eu confio em você, vambora. Eu não sei o quanto eu posso ajudar, mas se eu tô ajudando e você quer continuar, vambora. Nossa, e foi maravilhoso ouvir isso. Foi pra mim, naquele momento, ali cresceu algo diferente. Sim. Ali, pra mim, naquele momento transformou. Porque até ali foi muito experimental, eu acho que no início. Foi uma coisa, a gente começou sem pretensão nenhuma, simplesmente só com o coração. E aí fui vendo transformar. Quando eu vi que aquilo estava acontecendo, me deu aquele brilho nos olhos, aconteceu tudo de mudar. E eu falei, e agora? Tô sozinha. E você me deu a mão e falou, vamos juntos. Pra mim foi... Aí foi que eu fiz a numerologia, que a gente repensou no nome e também começou a repensar no formato, né? Sim, a gente começou a dar uma aí cara que a gente nossa. Veio mesmo pra internet com mais força, com mais vontade de atingir as pessoas virtualmente. Né? Porque nesse processo, nesses 2 primeiros meses, nós tivemos 2 reuniões em 2019 ainda, janeiro e fevereiro, que foi a presencial. E nesse presencial a gente já estava repensando a estrutura, como fazer, porque agora éramos 2, né? Éramos 2 e a gente queria colocar o que a gente podia levar de melhor ali, aumentar ali a nossa qualidade, melhorar a nossa estrutura e conseguir atingir mais pessoas. E aí a internet veio como esse novo olhar pra gente, assim, vamos fazer virtual. E foi um teste, né? Fluiu tão bem quanto, a transformação aconteceu também, quando a gente viu ali o feedback das meninas na roda, e aquilo a gente falou, pronto, a gente pode daqui para frente começar com essa nova linguagem. E aí a gente trouxe, e dali a gente reformulou também o nome, né, com a numerologia, e no dia 29 de março, nasce Tecendo Essência. Renasce. Como Tecendo Essência mesmo, voltando na tua origem do feminino, que essa foi a origem principal dele, numa nova linguagem, mas dentro mais da essência do que eu sempre busquei. Ah, que legal. Eu realmente, pra mim, particularmente, foi um reencontro de essência. Eu lembro que a gente estava pensando no nome, em como mudar esse nome. Aí eu lembrei, né? Mas Marina, você não tem um nome lá? Tecendo Essência não é seu? Aí você... Aí, ó... Você tem ciúmes desse nome? Tenho! Tá disposta? Você pensou um pouquinho, né? Eu pensei porque não era um trabalho que eu queria parar, né? Eu falei assim, porque eu tinha muito em mim, quando eu for usar o Tecendo Essência, quando eu for reativar o Tecendo Essência, é para ativar, é para mudar, é me transformar profissionalmente e realmente levar essa proposta para o mundo. Ai, que bom! Então, quando você sugeriu usar a Tecendo Essência no nosso trabalho,
aquilo para mim era, por isso que quando eu falei bem séria, assim, com você, eu falei assim, mas é sério aqui. Agora a gente mudou de aqui agora somos, nós vamos levar esse trabalho para um próximo nível, né? Uhum. E aí falou, vamos, nós vamos. E aí eu falei, não, então tudo bem, então eu topo. Porque ciúmes eu tenho no nome. Depois de toda aquela história do nome, eu falei, claro que eu tenho ciúmes desse nome. Mas foi maravilhoso. E nesse ano de 2019, a partir do início, né, do nosso trabalho com Descendência nessa nova versão, a gente pôde perceber o crescimento. Sim. Nós crescemos, no que nós trabalhamos, estudamos, mergulhamos a fundo. Eu senti particularmente um salto incrível, porque foi muito mais a fundo, busquei muito mais, né? Estudei muito mais, e os feedbacks vinham, né, das mulheres, do resultado do trabalho. E aquilo para mim foi dando cada vez mais certeza que era esse o norte, né? Era esse o ponto e que precisava disso. E eu acho muito interessante o nosso trabalho em conjunto, porque uma orienta a outra, uma complementa a outra. Nós duas temos vivências diferentes, ao mesmo tempo temos algumas similaridades, mas e complemento. Então, o olhar de cada uma faz com que cresça o trabalho, né? E isso eu acho muito importante, porque isso eu acho muito rico no trabalho de Descendência, não é simplesmente um olhar, a gente abrange, né? A gente consegue ter essa visão maior. Sim. E um acolhimento também, né? Porque cada mulher que vem com sua história, com sua vivência e traz muito ensinamento pra gente, né? Eu nem sei o quanto a gente ensina e o quanto a gente aprende. Eu acho que acaba sendo 50%, porque é muito rico, é muito rico. E eu particularmente senti muito crescimento do Descendência com isso, porque todas as outras áreas, por exemplo, o tarô para mim ajudou a abrir mais, né? Eu consegui ter, com todos esses estudos e esse enriquecimento do Descendência, o tarô deu um salto também, porque eu consegui ir mais a fundo ali, trabalhar, e trouxe também isso para Descendência numa linguagem, porque era uma linguagem que eu sempre usei, e aprendi muito com você, dentro do teu conhecimento, e foi cada vez mais enriquecendo. Eu falo assim, esse ano de 2019, que está finalizando, foi de um crescimento incrível. Eu só tenho muita gratidão por tudo que aconteceu, foram muitas transformações. Descendência teve muita transformação, mas eu acho que foi a raiz mesmo, foi solidificando. E agora, para 2020, os novos projetos, né? Estamos com vários projetos aí para colocar para frente, e dali é só para crescer. Ainda mais com esse lindo nome, né? Eu fico imaginando assim, o que estamos tecendo, né? Que imagem vai aparecer nesse tecido, nessa trama? Eu acho que é uma imagem linda de mulheres fortes, mulheres que se conhecem, mulheres acolhedoras, mulheres que entendem o seu feminino, a força do seu feminino, e que sabe que a cura não está fora. Cada mulher tem a cura dentro de si, cada mulher tem a essência dentro de si, o feminino está ali dentro dela. Não é algo que ela vai trazer do externo para colocar na vida dela, não, está ali, está latente. Ela só precisa encontrar o caminho, a estrada que vai levá-la para esse autoconhecimento, para essa energia. Não estamos aqui buscando despertar o feminino em cada mulher, né? Apenas para si. Não, é para levar esse feminino para a nossa família, para o nosso trabalho, para a sociedade de um modo geral, para a vida, para os nossos relacionamentos amorosos,
os nossos relacionamentos de amizade. Eu penso assim, tudo que você aprende, cada curso que você faz, cada conversa que você tem, o que vai te agregar se você deixar escondido, se você deixar com uma teoria a mais na sua mente, mas você não colocar na sua vida? Nada. A transformação, ela acontece no nosso dia a dia. Então, a grande força da conexão do aprendizado mesmo é você trazer isso para a sua vida, para o seu prático, no seu dia a dia. Ali você vai ver a mudança. E às vezes a mudança, ela não é drástica. As grandes mudanças, como a gente viu nessa nossa trajetória, às vezes ela é de ponto em ponto. E cada ponto é um fio, é uma costura, é um ponto ali, é uma passagem. E uma com outra que vai se unindo, que vai dar esse tecido da vida, essa trama. A gente tem até a história das parcas, né, que faz o fio da vida. É mais ou menos isso. E você tece esse fio na sua vida. Então, é ponto por ponto. A mudança, ela vem gradual, esse crescimento vem gradual. E a gente sente na nossa vida esse crescimento, esses ciclos. Mulher é ciclos, né? Esse ciclo feminino, esse ciclo que a gente leva. A gente vê o espelho, Sol e Lua, numa linguagem antiga, né? A comparação do feminino com o masculino, nas civilizações antigas eram Sol e Lua, então até hoje nós temos isso no nosso inconsciente. E a Lua, nas suas fases, ela tem ciclos muito determinados, muito fortes, mas em menos espaço, mas em constante. O Sol são ciclos maiores, né? A gente vê solstícios, são ciclos de 6 meses, então tem o masculino, não tem grandes mudanças fortes, mas ele também tem seus ciclos, também tem que ser entendido, e um com o outro faz o equilíbrio do dia e da noite, faz o equilíbrio da terra, da natureza. Se não tivesse nenhum nem outro, não existia vida, né? O planeta não teria calor, não teria, os mares inundavam tudo, porque as águas são regidas pela lua e tudo mais. Então você tem todo um equilíbrio do sistema inteiro da Terra, graças a essas duas fortes energias ali que estão equilibradas. E aí você trabalha no paralelo, isso inconscientemente, né? Trabalhando essas culturas antigas, olhando para a nossa energia atual, você tem as duas energias, os dois polos, do feminino e masculino, que tem que estar tanto em equilíbrio interno nosso, para a nossa vida fluir, quanto o equilíbrio no planeta, para a própria sociedade fluir, né? No seu equilíbrio. União, essa conexão, esse círculo vai crescendo cada vez mais. E é isso que o Tecendo Essência está levando, que nós duas nesse trabalho queremos realmente transmitir com tudo isso, esse crescimento interno. E que cada mulher vai aproveitar isso na sua linguagem, na sua energia, no seu modo de viver, né? Somos únicas. Então, a minha experiência é única, a sua experiência é outra. E não existe, nesse sentido, não existe o certo e errado. Mas cada uma vai sentir a sua vida, sentir a sua experiência, sentir a sua conexão. O sentir, ele é real ali. Porque cada uma sabe dentro do seu coração a sua trajetória. É só ter a coragem de dar esse primeiro passo nessa jornada maravilhosa. Sim, eu estou muito feliz, Marina. Tenho certeza que vai ser maravilhoso o nosso ano de 2020. Sim. E que a gente vai levar essa luz, essa energia para cada uma das mulheres que se conectarem ao nosso trabalho, ao Tecendo Essência. Sim. E que cada vez mais e mais mulheres irão tecer a sua própria essência, tecer a sua vida a partir da sua própria essência. E serem essência, sempre. Sempre.